Aleluia. Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória e louvor, aqui hoje entre nós, em qualquer lugar, para todos sempre. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em seu altar, e pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Seu querer e faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Eu venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício, e quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, e depois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Seu querer e faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Depois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Seu querer, meu Deus, faça o que está no Seu coração, Senhor, que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, Senhor. Glória a Deus. Esse é o nosso desejo, Deus. Junto a Ti, ao Teu lado, em qualquer hora, em qualquer lugar, para sempre, meu Deus. Aleluia, aleluia. Por isso Te adoramos, Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos
adoramos o teu nome, em espírito e em verdade. É Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Bom, esse texto ele reforça a importância do outro na vida da gente. A pergunta inicial que a gente pode fazer a esse texto é: em qual esfera o homem ainda estava só? Porque Deus é um Deus presente, não dá para afirmar com certeza que Deus visitava o homem todos os dias da viração do dia, porque a gente não tem essa descrição na Bíblia, mas dá-se a impressão de que pelo menos de vez em quando Deus aparecia na viração do dia, porque quando Adão tropeça e Deus vai visitá-lo, Moisés, que é o escritor do livro de Gênesis, registra essa informação que Deus veio na viração do dia falar com Moisés. Mas embora a gente não possa afirmar que todos os dias Deus vinha na viração do dia, e como alguns dizem aí, até para tomar chá com Adão, embora a gente não possa fazer essa afirmação, a gente sabe que Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus presente na vida da gente. Então a pergunta é: em qual esfera Adão estava só? Adão estava só na esfera social, porque acima dele tinha Deus, querubins, serafins, arcanjos, anjos, seres celestiais. Abaixo dele tinha toda a criação, porque Deus disse a Adão: você deverá governar sobre toda a criação, sobre os animais, você deverá guardar e trabalhar nesse jardim. Então toda a criação está abaixo, categoricamente, na escala de valores de Adão, e acima está Deus. Mas ele não tinha na mesma altura, na mesma esfera, alguém com quem ele pudesse compartilhar. E o interessante desta frase de Gênesis 2,18, porque no capítulo 1, Deus vem confirmando que aquilo que Ele faz é muito bom. E Deus viu que era muito bom, criou o sol, a lua, as estrelas e viu que era bom, criou as árvores e viu que era bom, fez separação entre as águas que estavam acima do céu e abaixo do céu, e viu que era bom. Então Deus vai confirmando a sua criação, dizendo que tudo era bom. Inclusive o último versículo do capítulo 1 termina dizendo que Deus viu que tudo que Ele tinha feito era bom. Porém, no capítulo 2, no verso 18, nós temos a afirmação de Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só. Então esse texto ele reforça a importância do outro na vida da gente. Por isso Deus faz Adão cair no sono profundo e cumpre o que está escrito aqui: far-lhe-ei alguém que lhe seja semelhante, uma disjuntora. E aí a gente tem a aparição de Eva no contexto sagrado, e quando Adão, o homem, desperta do sono e olha para Eva, ele reconhece aquilo que Deus reconhece, e ele diz: agora sim, está diante de mim alguém que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão está à semelhança de Deus, se reconhecendo no outro. E essa é uma capacidade original do ser humano: se reconhecer no outro, entender que a nossa vida só ganha sentido e propósito por causa da existência do outro, porque se só existisse só você na face da terra, Deus diria a seu respeito: não é bom que você esteja só, meu filho.
O outro existe para dar sentido à vida da gente. Quando Adão olha para Eva e percebe que há diante dele alguém que é semelhante a ele, ele simplesmente se reconhece em Eva, o que ele ainda não tinha feito com nenhum dos animais. Ele não havia se reconhecido em nenhum dos animais e nem no macaco, que algumas pessoas dizem que o homem vem do macaco. Nem no macaco ele se reconhece. Talvez seja o animal mais parecido do homem, mas quando Eva está diante dele, o semelhante a ele está diante dele, então ele se reconhece. Está diante de mim alguém que pensa como eu, que anda como eu, que sente como eu, que age como eu, que olha como eu. Então ele percebe que a vida ganha sentido, e o próprio Deus entende dessa maneira. Na esfera social, não é bom que o homem esteja só, porque na esfera espiritual a gente já tem Deus presente. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, Deus é um Deus presente na vida da gente. Mas na esfera social, a gente precisa um dos outros, para que a nossa vida ganhe sentido. A ponto de a gente se reconhecer. A gente meio que sabe como os outros serão por causa da forma como nós somos. A vida humana, ela ganha sentido por causa do outro. Então Adão está agora, de certa forma, contente, agradecido, porque tem alguém semelhante a ele, tem alguém com quem ele pode conversar, tem alguém com quem ele pode compartilhar, tem alguém com quem ele pode orar, cantar, bater palma, brincar, se divertir, correr pelo jardim. Tem alguém semelhante a ele, e a vida ganha sentido, ganha forma, passa a ser uma dinâmica mais feliz, porque nós temos o semelhante ao nosso lado, alguém semelhante a nós. A nossa vida se torna melhor no encontro do que na solidão. Muito embora algumas pessoas gostem de ficar só, até mesmo essas pessoas sabem que não dá para viver só o tempo todo, a gente precisa do outro. Até que, andando pelo jardim, depois de ter feito o que não deveria ter feito, os olhos dele se abrem. Por que os olhos dele se abrem? Porque antes dos olhos se abrirem, a Bíblia registra que eles estavam nus. E nus aqui quer dizer descobertos. Descobertos, expostos um para o outro. Então assim, Adão e Eva sabiam, havia uma sintonia. Se o olhar mudasse para a tristeza, a gente saberia, Adão não está bem hoje. Ele está descoberto. Não tem como esconder a tristeza no olhar dele. E Eva saberia, e vice-versa. Adão saberia que Eva estava triste, porque não tem como esconder. Está descoberto, está nu, está exposto diante um do outro. E esse é o olhar original. O olhar que a gente percebe que o outro não está bem, que o outro está passando por uma situação complicada, que o outro está, por alguma razão, com raiva, ou chateado com alguma coisa, estressado com alguma coisa. Esse é o olhar original do jardim, até que os olhos de ambos se abrem. E você vai perceber que eles permanecem expostos, descobertos e nus. Porém, a forma como é visto essa nudez é que muda. Os olhos se abrem. E a partir do momento que a gente muda o olhar, a gente constrange. Há um constrangimento porque o olhar de ambos mudaram. Então eles fizeram para si aventais de folhas, a fim de cobrir a sua exposição, a sua nudez, a sua vergonha, para que eles não fossem mais descobertos, expostos um para o outro, porque o olhar que se abriu, que mudou por causa do erro, por causa do pecado, por causa da desobediência, constrange o outro. E essa é uma experiência muito ruim. Porque com o olhar aberto, eu posso olhar para um morador de rua e vê-lo de uma maneira. E olhar para alguém que na esfera social ocupa supostamente um cargo importante na política e olhar com outro tipo de olhar. E é esse olhar diferenciado que julga, que condena, que avalia,
que aprecia, que constrange aquele que é desfavorecido por causa desse olhar. Esse olhar orgulhoso, esse olhar altivo, esse olhar condenador, é que atrapalha as boas relações. Adão e Eva estavam felizes, estavam maravilhosamente bem no jardim, estava tudo certo, a vida havia ganhado sentido, até que o olhar mudou. E quando a gente muda o olhar, a gente constrange o outro. Ambos ficaram com vergonha e tentaram se esconder, porque o olhar mudou. E eu acredito plenamente que nós temos muito que considerar essa verdade da forma como nós olhamos o nosso semelhante. Eu quero caminhar para o final, só lendo um texto de Provérbios que eu anotei aqui. Provérbios 6, versículo 16, 17 e 18. Você encontrou? Diga amém. 6 coisas o Senhor odeia, e 1/7 a sua alma detesta ou abomina. Aí ele coloca as coisas que Deus odeia e por fim o que Deus abomina. Olhos cheios de orgulho, talvez seja olhos altivos aí. A língua mentirosa, a mão que derrama o sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o 7, que semeia discórdia entre os irmãos. Entre as 6 coisas que Deus odeia, está registrada a presença dos olhos altivos, dos olhos orgulhosos. E eu creio que a gente precisa lembrar dessa verdade, que este olhar que constrange o nosso próximo, que interrompe as relações, é um olhar que precisa ser varrido, tirado do meio do povo de Deus. O nosso olhar tem que ser um olhar atraente, não repelente, porque este olhar que constrange o próximo, que menospreza o próximo, é um olhar fruto do pecado, é um olhar fruto do erro, do tropeço. Esse olhar precisa mudar. Precisa mudar porque eu presencio isso constantemente nas nossas comunidades de fé. Você chega num lugar onde ninguém te conhece, você tem uma recepção. Você chega num lugar onde as pessoas sabem que você tem o título de pastor, a recepção é outra. Por quê, meus irmãos? Somos todos iguais, nós nos reconhecemos um ao olhar para o outro. Esse olhar não pode mudar. O olhar que eu tenho para o Robin não pode mudar porque chegou o pastor fulano de tal, o vereador fulano de tal, o prefeito fulano de tal. Nós somos semelhantes, o olhar precisa ser o mesmo, de amor, de respeito, de atenção, tem que ser igual. Esse olhar que constrange é um olhar fruto do pecado. Existem coisas que Deus odeia, e entre as coisas que Deus odeia está os olhos orgulhosos, os olhos altivos. Queria convidar você a estar em pé, nós vamos orar.